Tô no ar. Boa noite. Lindo dia do sol no Japão. Me dá um sinalzinho de fumaça. Sempre avisando já de cara, né, gente? Eu tenho um tempinho de retorno um pouquinho demorado aqui. E aí eu fico esperando aí o pessoal chegar, dar um sinal de fumaça e falar que tá até aqui tudo bem. Tô aqui? Sim, alguém me fala aí, oi, tudo bem? No ar, no ar. Valeu, galera. Valeu, valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Lindo dia de sol no Japão. Apesar das nuvens negras, né? Por aí. Cá estamos nós, né? Cumprindo nossa missão todo dia, toda hora e toda segunda-feira aqui, né? Opa! Meu chat deu problema aqui. Fala aí, oi, tudo bem? Vamos lá, vamos ver quem que tá por aí, né? Se é a Mítia, Vivi, Selma, Beatriz Luna, filhota, boa noite, filhota. Rose, bem-vinda. Jarbas, galera da Baixada Santista aí. Cléo, diretamente de Coragem. De... Só no chazinho, Cléo. Diretamente de Curitiba. Que bom, querida. Essa história do Tília com Melissa nunca foi tão necessário, né, gente? Que benção. Sara, bem-vinda. Vamos dar um tempinho para a galera chegar aí. Agradecendo aí desde já, né, gente? Faz tempo que a gente não se via por aqui, né? Desde sábado, já batemos aí 48 horas. Meu chat aqui deu probleminha. Mas do outro lado aqui, como me ensinou meu grande irmão Stefano Gradi, tá dando pra ver então. Maravilha, beleza. E aí no sábado foi muito bacana, tivemos aqui, para quem não assistiu aí, não teve presente, né? Tivemos a nossa cerimônia, pela primeira vez, uma cerimônia em celebração ao equinócio de outono, online. Né? Não tivemos o renascimento xamânico, mas foi o renascimento. Gratidão pelos feedbacks, né? As pessoas que todo carinho mandaram as mensagens, até hoje à tarde estava recebendo. Foi um encontro de 2 horinhas, mas pelo jeito rendeu processos, né? E a ideia é exatamente essa, né? Ocupar esse espaço para que a gente possa estar compartilhando tantas sabedorias, tantos conhecimentos que essas tradições nativas nos proporcionam, para que a gente possa passar por todas as estações da vida, principalmente no momento, né, gente? Né? Porque assim, a humanidade como um todo nunca foi tão desafiada a desenvolver estratégias, recursos, nova visão de mundo para lidar com uma situação que independe de cor, de raças, de países, de fronteiras. E cá estamos nós compartilhando, fazendo parte desse processo, desse percurso, através desse projeto que está muito lindo. Esses encontros às segundas-feiras, sempre às 21 horas aqui pelo canal, realmente tem se mostrado assim que chegou no momento certo, né? O quanto dentro do possível, tudo aquilo que nós temos compartilhado, começamos esse projeto na semana antes do carnaval. E em um primeiro momento estava a disponibilidade de 24 horas, e aí nesse movimento todo aqui falei, gente, vamos multiplicar isso daí o máximo possível, vamos deixar aberto aí pelo menos até o final do mês,
porque o mundo nunca precisou tanto dessas informações. Se você está acompanhando desde o início, ou para que você tenha chegando agora, são várias ferramentas nos nossos vídeos que estão gravados no nosso canal, oferecendo técnicas de meditações, fundamentos, mensagens, para que nós possamos estarmos continuamente nesse processo de fortalecimento dessa estrutura emocional, fisiológica, imunológica, para que nós possamos passar por esse chamado inverno existencial, né? Antecipado aí chegando no outono, como eu comentei no sábado com vocês, da melhor forma possível, né? com a melhor estrutura possível. E aí realmente faz toda a diferença quando nós temos essas ferramentas, esses recursos à disposição, né? Então, desde já, perdão, a garganta não é nada mais, é que eu estou mexendo com poeira, com um monte de coisa, aí botando ordem na casa literalmente, e aí 3 dias mexendo, aí garganta pegou, né? Mas estou quietinho também aqui, estou no recolhimento e cumprindo, né, esse chamado, né, exercer essa cidadania de preservar realmente esse trânsito. Desde já, transitem o mínimo possível, vamos preservar, vamos repassar o que nós colocamos um pouquinho aqui no sábado, na nossa cerimônia, sobre essa representação do outono, desse recolhimento, né, das 4 direções. É chegado o momento do recolhimento, né, na caverna da grande ursa negra. E não é ursa branca, não, é ursa negra mesmo, né, porque diz respeito à fase sombria da vida, a fase sombria das estruturas emocionais, psíquicas, psicológicas, espirituais, né? Tá tudo, né, manifesto, né? Então, realmente, o quanto nós somos desafiados para estarmos conectados com um nível de consciência mais elevado. E nesse sentido é muito incrível, porque as tradições nativas vão nos oferecer realmente esse de bandeja, né? Esse desafio, né, dessa fase, né? É o momento de elevarmos o nível de consciência e fazermos com que o máximo de pessoas possíveis possa estar acompanhando esse movimento. De que se trata, na verdade, essa fase caótica? Diante do caos que os guerreiros são convocados para a batalha. Cá estamos nós, guerreiros da luz, né? E tendo que tomar consciência das ferramentas, das armas, das estratégias que nós temos ao nosso alcance para compreendermos esse momento mundial de uma outra forma, que não seja diante do vislumbre da tragédia que gera desespero e não sei o que eu faço. Gente, tem muita coisa para fazer. Estamos aqui. Olha só como tem tanta coisa para fazer, né? Então, assim, o encontro de hoje eu senti, depois da cerimônia do sábado, né, do equinócio de outono, para mim, vocês curtiram? Eu curti demais, né? Embora tenha sido a novidade, mas eu senti que aquilo que foi compartilhado em termos dos textos, das mensagens, se ficou alguma dúvida, já deixa aí, né? Vamos já colocando algumas dúvidas, perguntas aí que ficaram porventura no sábado, para que a gente possa estar eliminando, e estamos junto aí, né? Vamos ter que avançar, tá legal? Então, se tiver algum item que tenha ficado, que tenha marcado mais aí, dá um toquezinho, tá? Quem que chegou mais aí? Elizabeth, Deb Sam, boa noite. Uma carioca, uma curitibana, um praiano. Luciene, bem-vinda, querida, bem-vinda, né? Sejam todos muito bem-vindos.
Então, assim, sem mais delongas, hoje nós vamos, né, fazer uma retrospectiva, gente. Eu vislumbrei, quando a gente fala em tradições nativas, eu faço questão de usar esse termo para que a gente possa ampliar esse entendimento. A gente acha que xamanismo é só índio que usa pena, né, na cabeça. O termo xamã vem da Sibéria, né? Ele é o curador nativo. E, né, utilizando os instrumentos, os sons como né, as plantas como alteradores de consciência, para que você, né, consiga, nesse processo de expansão de consciência, alcançar outras dimensões que fazem parte da nossa realidade, mas não são percebidas por nós. E esses seres, eles promovem, através dos seus rituais, esses processos de transcendência de consciência, para que possam alcançar novas compreensões sobre essa multidimensionalidade do mundo e trazer uma chamazinha desse conhecimento para a humanidade. Me lembrei aqui agora de Prometeu, né, da mitologia grega, né, que ele está diante da nova espécie que surgiu, que é a espécie da raça humana, mas que era um animaleiro, era perfeito, quase perfeito, mas não tinha uma consciência. Consciência era um privilégio dos seres do Olimpo, dos deuses. E aí Prometeu entra no estado de compaixão pela raça humana e vai lá e pega de Hélios, né, da carruagem do Sol, né, uma fagulhazinha da consciência do Olimpo, do mundo, do universo dos deuses, e oferece a consciência à humanidade. E aí adivinha o que aconteceu? Onde tem luz, no oposto da luz, você tem a sombra. Olha só. E aí, cá estamos nós desafiados constantemente a reconhecermos nessa dinâmica entre luz e sombra, onde nós somos desafiados a identificar as nossas falhas e elevarmos o nível de consciência para que haja um salto quântico, uma oitavazinha a mais, e que haja esse processo de evolução, de desenvolvimento, de aprimoramento pessoal, desenvolvimento humano. E é interessante porque se nós temos nessa dinâmica da mitologia grega essa linha de raciocínio, esse pensamento que nos convida a tomar realidade, né, dessa dinâmica mítica sobre consciência e escuridão, sobre as trevas e a luz, sobre os períodos, os ciclos de paz e os ciclos de guerra, sobre amor e ódio, o mundo se torna dual. Nós teremos outras tradições e outras traduções dessa mesma dinâmica, né, com outras formas. E uma delas, por exemplo, nós vamos encontrar no I Ching. O que é o I Ching? O livro das mutações, um dos mais antigos textos, por volta aí de 3.000 anos, gente. Só 1.000 anos antes de Cristo, né? Os caras já estavam, né, fazendo uma tradução sobre essa dualidade. Ou é sim ou é não? É uma linha reta ou é uma linha, né, entrecortada, né, dois tracinhos? E aí tem as suas combinações, e aí ele vai entender que são duas forças opostas que se complementam no mundo. O Yang, que é o movimento
que é a ativação, que é a vitalidade do movimento. E o Yin, que é o não movimento, que é o repouso. O Yang do dia, o Yin da noite. O auge do Yang no meio-dia e o auge do Yin na meia-noite. E aí, olha que interessante. Nessa codificação, ele conseguiu alcançar uma compreensão através da observação dos elementos da natureza. Então ele vai entender que o Pai é o céu, que traz a energia, que seja através da luz, da poeira cósmica que chega no planeta. Olha que interessante, eles não tinham nem noção de astrologia, ou tinham, ou será que não? Olha que interessante. E você tem, né, que é o Qin, é o céu, né? E você tem o Kun, que é o receptivo, que é a Mãe Terra. Olha só, no I Ching já existia, né, essa definição do Pai Céu e da Mãe Terra, tal qual nos índios, nas tradições de várias tribos indígenas nativas. Olha que demais, demais, né? E a partir daí, esse casal Pai Céu e Mãe Terra vai gerar 3 filhos e 3 filhas. Olha que interessante, né? Que é na combinação das barras, né? Cada linha ali formou um trigrama, né? 3 linhas, né? E aí você tem uma combinação dessas linhas, uma hora cheia, uma hora cortadinha, e assim vai, né? Então você vai ter esse conceito dos 8 movimentos, observando Pai Céu, Mãe Terra, o trovão, que é o primeiro filho, né? A água, né, que é o segundo filho, a montanha, que é o terceiro filho, o vento e a madeira, a natureza, que é a primeira filha, né? A luz, né, do fogo, que é a segunda filha, e o terceiro filho, né, que é a jovialidade, a juventude. Cada um com seu atributo. E aí nós vamos encontrar no I Ching um cara que a gente tem que respeitar, que é o segundo filho, o filho do meio. É o tal do Kan, gente. O Kan é o referencial da água. Pode ser aquela água que aparece mansa, mas de repente é aquela tempestade que vem com tudo, aquela tormenta que vem com tudo, aquela água que invade tudo. Olha o que nós tivemos esse ano. Nunca não, né? Perdão, né? Forma de expressão. Ou seja, nunca na minha geração eu tinha visto chover tanto em um verão, né? A quantidade de chuva que caiu em Belo Horizonte, que caiu em São Paulo, que caiu no litoral paulista, né? Não chovia tanto no sertão nordestino como esse ano. As águas vieram com tudo, né? E o I Ching, olha só, ele coloca o Kan, né? O abismal. Olha a expressão, né? O perigoso. O filho do meio, o segundo filho, é o mais perigoso de todos. Essa combinação de elementos que traz essa intensidade no meio do ciclo. É um meio de um ciclo. Por isso que ele é considerado um movimento de transição, de virada. Ele vem da nutrição, ele vem de uma revolução ali de harmonia, começou esse movimento, mas aí o primeiro filho é o primeiro movimento. O segundo, ele vem para virar a história. Kan é o abismal dentro do I Ching. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do Ricardo, chegou por aí também, a Érica, boa noite, gente, boa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que traduz o que é o Kan dentro do I Ching, só para a gente começar a entender, gente, que esses movimentos não vêm do nada.
né? Essa pandemia que está aí não veio do nada. Ela faz parte de um movimento, né? Eu até comentei no sábado que o mundo tinha um ritmo, até século XVIII para XIX, um ritmo muito cadenciado, né? Muito provavelmente você chegava no mundo, você partia do mundo praticamente deixando ele como você chegou, quando você recebeu. O mundo mudava muito pouco, né? Quando vem a era industrial e as máquinas começam a ditar um movimento no ambiente, nos ambientes, e isso vai num crescente, vai num quântico, chegamos na tecnologia da revolução da informática, da comunicação, cá estamos nós. Né? Lembra do Yin e Yang, as forças opostas que se complementam? Né? O I Ching, o Tai Chi, aquela bolinha preta e branca, as duas bolinhas preta e branca, né? Ela, se você tivesse uma tela dinâmica de computador, você ia ver que a bolinha preta viraria uma baleinha preta, né? E a baleia branca viraria um pontinho branco, e vice-versa, né? E quando você tem aquela representação das duas balinhas, é o ponto máximo de equilíbrio entre essas duas forças opostas e complementares. Uma gera a outra o tempo todo. No sábado eu me lembrei daquela canção da Zizi Posse, né? Uma bomba sobre o Japão fez nascer no Japão a paz, né? Então, assim, essas forças opostas, elas se complementam o tempo todo. E aí nós atingimos o clímax do desenvolvimento tecnológico, dos carros velozes, dos jatos velozes, dos ultrassônicos, projetos para ir para a Lua, para Marte de novo, e temos que aprender a lavar as mãos, né? Temos que aprender a viver da terra, fazer sua hortinha no quintal, comentei no sábado, né? Estoura o concreto do quintal e faz tua horta, planta lá batata, mandioca, que você está garantido para passar por qualquer desabastecimento aí, né? Umas mudinhas ali de árvores frutíferas, né? No quadrado do quintal, né? E olha só que louco, né? Vai ter que ter galinha de novo botando ovo ali, né? Resgatar o simples, o zen. Quando a gente fala em zen, a gente fala em chan, que é a meditação. Esse estado refinadíssimo de consciência para tomar a atitude correta no momento correto, a partir da percepção de todos os movimentos internos, que são as emoções, os sentimentos, e os movimentos externos. É a arte marcial, a arte da guerra. É a arte porque parte dessa posição do observador supremo, né? Do estágio elevado de consciência. Né? Então, estamos nesse momento de reversão, chegou no clímax do Yang e agora é repouso, agora é Yin. Não importa se o teu carro roda 300 por hora, vai ter que ficar na garagem por um tempo daqui a pouco. Né? Resgatando o não movimento. Né? E isso se depara como se fosse um abismo para as pessoas, porque nós fomos condicionados nessa geração, né, com a mega velocidade de pensamentos, de linha de raciocínio, a massificação de informações que está deixando todo mundo louco. Tanto é que eu sempre falei, nos últimos 20 anos coordenando cerimônias, né, o homem nunca teve tão neurótico, tão angustiante, porque ele se afastou das coisas simples da natureza. E aí vem essa virada de movimento, que é do Kan, do livro das mutações, do Xing, né? Que é o abismal. Tipo assim, e agora? O que a gente faz? Olha só como o I Ching traduz o Kan. Para diante e para trás.
abismo sobre abismo. Num perigo como esse, detenha-se ao início e espere. Senão, você cairá no buraco do abismo. Não atue assim. I Ching há 3.000 anos. E aí nós vamos cruzar com a ideia das 4 direções nativas da roda medicinal norte-americana, e aí nós vamos encontrar direção leste, masculino sagrado, primavera, todo um universo racional, o arquétipo é a grande águia dourada, né? Direção oeste, só repassando bem rapidamente, né? Para quem está chegando agora, tem outros vídeos explicando mais detalhadamente as 4 direções, tá bom? Direção oeste, outono no oposto do leste, o oeste no oposto da primavera, o outono. No oposto da chegada da luz, a ida da luz. No oposto do masculino sagrado, o feminino sagrado. O arquétipo aqui é a grande ursa negra, que no universo perceptivo, intuitivo do feminino, a percepção extrasensorial, já percebeu que a energia vai virar a fase máxima da escassez, e ela precisa ir para o recolhimento na sua caverna. E entrar na caverna, estar cercado nesse útero da Mãe Terra, é um processo de morte e renascimento. E como eu sempre faço questão de colocar, quando a gente fala em morte dentro das tradições nativas, não é necessariamente a morte física, mas antes de qualquer coisa, a morte psíquica, porque uma parte da minha estrutura neurológica, psicológica, racional, ela precisa ir embora para que o novo surja, para que eu me livre desses condicionamentos, né? As sinapses neurais estão ali, né, reformatadinha, e eu sei que eu preciso fazer diferente, mas eu não consigo, Anselmo. Por isso que os processos de estados alterados de consciência, eles permitem esse salto quântico muitas vezes, e você tem uma nova sinapse, você tem uma nova visão de mundo, uma nova compreensão sobre os movimentos da vida. Está aqui o livro das mutações. E aí é interessante, porque um pouquinho mais à frente, o I Ching ele vai colocar no livro das mutações que uma determinada combinação, nós temos a barrinha cheia, a barrinha intercalada, né, que gerou mais uma linha, foi o trigrama, e tem o hexagrama depois, que é um avanço nessa compreensão dessas combinações entre linhas, que são as combinações dos movimentos dos elementos da natureza. E nessa leitura do movimento cosmológico, olha o que vai aparecer um dos trigramas, onde aparece o Kan, o abismal, a água, né? Abaixo do céu, né? Abaixo, né? É o pai, né, descendo de encontro ao filho, e o filho subindo de encontro ao pai, né? É a combinação do Tien, né, que é o céu, né, com o Kan, né, que é o filho mais rebelde, que geram as transformações. E aí o I Ching vai colocar que essa mutação vai gerar o Sung, que é o conflito. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? O trigrama superior, cuja imagem é o céu, tende a subir. E o trigrama inferior, que é a água, tende por sua natureza a descer. O movimento dos dois componentes básicos é divergente, o que gera a ideia de conflito. O atributo do criativo é a força. O do abismal é o perigo, a astúcia. Quando a astúcia tem a força diante de si, há um conflito.
Há uma terceira indicação de conflito em termos de caráter, pela reunião de uma profunda astúcia no interior e uma forte decisão no exterior. Um tal caráter provoca conflito. Conflito. Você é sincero e está sendo impedido. Deter-se cautelosamente no meio do caminho traz boa fortuna. Olha só, é o convite para desacelerar. Ir até o fim traz infortúnio. Se você não parar, se você não desacelerar, vem complicação pela frente. É favorável ver o grande homem. Não é favorável atravessar a grande água. Tem outros desdobramentos aqui que são bem interessantes, né? Só estou dando uma pincelada começando pelo I Ching, porque é o nativo chinês observando os movimentos da natureza, codificando esses movimentos de uma forma magistral. E não é diferente da roda nativa norte-americana, onde vamos entender que quando vem esse movimento do outono, eu estou sendo convidado, enquanto uma representação do microcosmo, que é o ser humano, a observar o movimento do macrocosmo e tomar a atitude correta no momento correto. E o que o nativo coloca é que outono é o momento do recolhimento, porque vem o período de exigência dessa introspecção, da hibernação da grande ursa negra. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês uma série de textos, né? Começando por um mestre nativo, né? O Urso do Sol, né? Que ele vai falar o seguinte, é um nativo norte-americano. A vida é um círculo, do nascimento à morte e ao renascimento. Os seres humanos, como as estações, passam por muitas fases durante suas vidas. Observar as posições da Lua na roda medicinal nos dá uma maneira de compreender e de comemorar, celebrar estas mudanças. Olha que magistral. Ele vai nos convidar a trazer a consciência que eu devo celebrar a vida em todos os momentos. E aí, se nós formos observar, por exemplo, as tradições hindus, né? Quem já estudou um pouquinho o Osho, por exemplo, né? O Osho, quando você tinha na comuna, em Pune, lá na Índia, um processo de morte física, era celebração, cantos e dança, né, o tempo todo. O velório com canto e dança, celebração. Porque os mestres vão falar o seguinte, nós, mesmo diante da morte, nós só temos a experiência da vida, porque eu estou vivo, eu estou testemunhando essa passagem de um irmão, de uma irmã, simplesmente eu só consigo observar porque eu estou vivo. E eu devo celebrar a vida em todas as ocasiões. E parecia aquele delírio, aquele êxtase, aquela loucura. Procurem, pesquisem na internet o velório do Osho. Sepultamento, não é sepultamento, né? Ele foi para, né, na tradição da cremação, né, na fogueira. E os discípulos cantando e celebrando o tempo todo. E aí você tem um nativo norte-americano que fala assim, olha,
compreenda e comemore todas as mudanças da estação, com gratidão. E aí, é muito lindo, porque vai te tirando desse inconsciente coletivo mais denso que é gerado nessas situações, né, como seríssima como essa pandemia, né, onde a sombra da morte parece uma nuvem que não tem fim. Tá? E, de fato, está acelerando o processo de resgates de alma. Né? Mas, nesse movimento, qual é o meu papel? Né? Assumir, né, essa consciência sobre os ciclos das estações. E aí gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem. Quando dá tempo, né, durante os processos das nossas jornadas xamânicas, nos processos mediúnicos, xamânicos, né, onde no auge da força, da expansão da consciência, é comum, né, virem algumas mensagens, uma canalização de mensagem específica. E eu resgatei aqui, valeu, Selma Raquel, guardiã, né, fez a transcrição para mim de duas gravações de uma jornada que eu realizei no Chantal, lá na Serra do Japim, Jundiaí, em 2018. E aí, quando eu estava preparando esse material para vocês, eu falei, gente, eu preciso resgatar e compartilhar com vocês. Né? Porque a ideia é exatamente essa, porque quando vem uma mensagem, na expansão da consciência, tem uma profundidade, e é um pecado se não está gravado, né? Porque quem está ali percebeu mais ou menos, tudo bem. Mas a Selma, eu consegui gravar duas, e a Selma transcreveu para mim, e estava no papel que já fazia um tempinho, e esses dias eu repassando as mensagens e passei para o Word. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, essa mensagem que foi canalizada em 2000, numa jornada de primavera, de equinócio de primavera de 2018, sobre os ciclos das estações. Quem dera tivessem as criaturas consciência dos ciclos das estações. Quem dera tivessem as criaturas consciências dos ciclos da Mãe Terra. Quem dera tivessem as criaturas consciências do quão sombrias são. Quem dera tivessem as criaturas consciência do quanto de brilho dentro está. Quem dera as criaturas tivessem consciência do tamanho de cada missão, do quanto há de missão dentro de cada irmão, dentro de cada irmã. Quem dera tivessem as criaturas consciência para cada vez mais iluminar esse mundo tão cheio de luz. Quem dera se multiplicar bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Quem dera tivessem consciência do medo e da imprudência. Quem dera tivessem as criaturas consciência da importância da coragem que renova a fé. Quem dera tivessem as criaturas consciência daquilo que se é, daquilo que se quer, do amparo, do desapego, o quanto há de suporte diante da sensação de desespero. O quanto há a ser feito quando não há desfrute. De que não existe uma única vida neste mundo que seja em vão. E que se estiver em frente a um miserável, não hesite em dar a mão. E que se estiver à frente de um miserável, não hesite a fazer uma oração, pois há uma ligação entre cada criação. Somos todos um. E se há ainda quem duvide, que toque na teia da vida e sinta a reverberação, a revolução. Aqui é permitido. Sinta, viva, veja, ouça, reverbere seu ser
e santificado seja seu renascer. Mais um ciclo. Eles vêm e vão. Gratidão, vento do norte. Gratidão pelos sopros da morte, resgatando almas de volta à casa original de todos nós. Que venha o sopro do leste, resgatando movimentos, rebentos e as almas que se foram para florescer na eternidade, assim como é a criação. Só gratidão, só gratidão, só gratidão. Foi assim que veio, né? E aí, Rosana chegou, Evelyn, bem-vindos, querida. Rogério, bem-vindos. Ricardo, Adri, Luciane. Maravilha, gente. Essa profundidade dessas codificações, desses ciclos, de uma certa forma, nos fazem encontrar um espaço de repouso e de tranquilidade dentro do peito. E aí, nós começamos a entender que esses ciclos que vêm e vão, realmente eles têm o propósito de gerar toda a dinâmica da vida. E aí, eu separei para vocês um outro texto que é um texto que eu compartilhei no sábado, durante nossa cerimônia, onde nós aprofundamos nessa compreensão do que é o outono, o que é esse recolhimento na caverna da grande ursa negra, né? O que é esse resgate no útero da Mãe Terra para ser nutrido pela Mãe Terra. Nós estamos nesse momento, gente. E foi um texto... Fiquem tranquilos, porque eu segurei os textos que nós compartilhamos no sábado, porque terça-feira é o dia de mandar o texto para vocês não ficarem recebendo toda hora. Então vocês vão receber todos os textos que eu compartilhei na jornada de sábado, vocês vão estar recebendo amanhã. Tá legal? Então, assim, esse texto, eu tive várias pessoas que entraram em contato comigo e se manifestando impressionadas com a dimensão do texto, né? De como o nativo traduziu esse movimento do outono, do recolhimento, nesse momento de recolhimento mundial. Então, eu gostaria de compartilhar, para se você não teve sábado com a gente, eu gostaria de reforçar esse texto, porque realmente é um show. Né? Nesse período de recolhimento, é um período de se mergulhar no silêncio. As ruas estão mais silenciosas, né? O mundo está mais silencioso. Tem um nível de compreensão que pode melhor ser compreendida e apreciado somente no silêncio. O silêncio permite que o corpo, o cérebro e a alma restabeleçam-se enquanto em estado alterado de consciência. O repouso permite que você transcenda a realidade. Quando as pessoas e os lugares estranhos e ansiedades provocadas invadirem seu espaço silencioso. Se pudermos travar as nossas mentes e incorporar mais silêncio na vida diária, talvez nós possamos viver nossas vidas com mais significado e mais intensidade. Dentro de cada um de nós estão um eu mais elevado. A testemunha ou o observador supremo, como eu gosto de traduzir. O espreitador. Ficar no silêncio, sozinho ou com o outro, traz a paz da mente, da conexão do espírito, das respostas às perguntas.
Nós somos bombardeados em nossa cultura a responder os meios de comunicação dos telefones, das reuniões, das pessoas. Nosso ambiente familiar e de trabalho é cercado de ruídos. É quase impossível ficar em silêncio ao lado de outras pessoas. Nós temos a necessidade de nos comunicar. Não existe silêncio total. É desse silêncio que falo. Nós ouvimos, ao menos, o som da nossa respiração quando no silêncio. Geralmente sentimos os efeitos benéficos do silêncio quando estamos sós, com televisores e rádios desligados, sem ouvir barulhos de carros, quando fazemos uma caminhada na natureza. A experiência do sono profundo prova nossa necessidade para o silêncio. Nós podemos ser muito ocupados durante todo o dia, mas à noite nós sentimos essa hora em que tudo, nossas percepções de sentido, responsabilidades, pensamentos, se preocupam, emoções, desejos, esperanças, tudo isso é deixado para trás. O que é o sono? Não é silêncio? No sono nada nos perturba. Mesmo que nós deixemos tudo para trás, incluindo a consciência do corpo, nós apreciamos a experiência. Entretanto, o sono não é vazio. O Criador combinou o ruído e o silêncio, a atividade e o descanso, a planta da natureza. Imagine a totalidade dos sons que emergem desse planeta, da soma de todos os ruídos produzidos cada minuto por milhões e milhões e milhões de seres humanos e de todos os tipos restantes de criaturas, máquinas vivas, assim como vários fenômenos naturais. Pense então num ruído similar conectado com cada outro corpo celestial. Se nós adicionarmos agora todos esses ruídos juntos, nós podemos imaginar o que uma quantidade enorme do som desse universo cósmico pode produzir. Mas, se por alguns períodos você puder produzir menos som, isso terá um efeito notável na mente. Mais importante do que silencie para fora é o silêncio interno. E isso não está assim facilmente disponível para nós. Para silenciarmos para fora, é necessário silenciarmos dentro de nós. Não são todos os sons do silêncio que estarrecem. Permita ouvir os sons dos ventos, dos pássaros, dos animais que passam, do murmúrio das árvores, dos seres espíritos, do grande mistério, o grande invisível, Deus, tornando-se cada vez mais observador. Quando o silêncio pede uma pergunta e resposta, elas são mais poderosas porque começam e terminam sua viagem no coração. No coração, a espontaneidade reina. Se você lhe perguntar o que é silêncio, verá que a resposta é o grande mistério, Deus. Demais, né? O silêncio será a sua voz. Se você pedir o que são os frutos do silêncio, ouvirá, é o autocontrole, a resistência verdadeira, a paciência, a dignidade e a reverência. Demais, né? Eu me lembrei aqui, falando do silêncio, uma canção que eu adoro do Simon Garfunkel, né? Hello darkness, my old friend, I come to talk with you again. Alô escuridão, minha velha amiga, vim conversar com você de novo aqui, levar um papo cabeça. Então assim, são os poetas traduzindo, né, aquilo que outras tantas tradições nativas sempre nos colocaram, né? É um espaço que nós temos, né, habitualmente visitados. E nós não acostumamos, porque nós não tomamos consciência de que ele existe, né? Quando vem esse vislumbre, quando surge esse vislumbre, né, de que eu posso tomar consciência dessa dimensão sombria que tem a sua potência, e essa consciência eu transformo numa assertividade, eu transformo isso em luz, porque outros traços são revelados, né? Aí eu tenho o início da jornada do herói.
E aí tem um outro texto que eu separei para vocês aqui, que é uma frase, na verdade, do Joseph Campbell. O Campbell, a principal obra dele é o Poder do Mito, através dos tempos. Né? Um mito. Tem vídeos dele na internet, no YouTube. Pesquisem. O Campbell, ele estudou todas as tradições ancestrais que vocês possam imaginar, gente. O trabalho do Campbell é fantástico. E olha o que ele vai dizer. A jornada de um herói passa por lugares sombrios antes de retornar à luz. Demais, né? Porque assim, o herói, na maioria das vezes, ele não é... ele é chamado, ele é instado, ele é convocado para uma ação que na maioria das vezes ele não quer de cara. Ele resiste a esse chamado. Tipo assim, eu quero ficar na minha aqui. Quem curte aí Senhor dos Anéis, vai ver lá o Frodo. O Frodo não quer nada daquilo. Mas aí vem um mago com seu cajado e fala assim, olha, negão, vem aqui tomar um chazinho comigo. É quase a mesma coisa, né? Não tem jeito, não tem por onde fugir. Quando é chegado o momento... esse chamado, ele é irrecusável. Você pode resistir por um tempo. Nós podemos nos perder no receio, no medo, na insegurança diante desse movimento da pandemia. Mas chega uma hora que eu falo assim, não, eu tenho dons, talentos, habilidades aqui dentro e eu vou passar por esse ciclo da forma mais consciente possível. De novo, a arte da guerra. A guerra chegou, como é que nós vamos ultrapassar isso daí agora? Porque não dá para fugir. Você vai correr para onde? Você vai ter que se conectar com esse potencial do guerreiro na jornada do herói e vamos enfrentar abismos, vulcões, tempestades, furacões, sombras e mais sombras e vamos cumprir a nossa missão. Não é sabido que, diante das situações mais difíceis que nós nos desenvolvemos, nos aprimoramos mais na vida, porque nós desenvolvemos o acesso a dons, talentos, habilidades, competências que a gente nem sabia que tinha. O religar essa conexão da fé com o grande espírito, com o grande mistério, com Deus, com Alá, com Yahvé, com Jeová, chame como quiser. Ele é universal, porque me coloca no estado... A oração é um processo de expansão de consciência. Os mantras, faz 5 minutos aí de Om, e você me conta. Eu fiquei assim, só de 30 segundos, né? E aí, nós vamos ter, dentro das tradições nativas, o chamado caminho quádruplo, que são os 4 arquétipos a ser percorridos na jornada do herói xamânica, né? Onde o guerreiro é convocado, a lição, o desafio do guerreiro é se fazer presente. Estou aqui com as minhas ferramentas, e agora? Ele vai percorrer essa batalha e provavelmente ele vai ser ferido ao longo do caminho vermelho da vida, como diz o nativo. E aí, em algum momento, ser acolhido é importante, mas o principal é que ele se torne o curador de si mesmo. Isso é aprimoramento pessoal. Isso é autoconhecimento. Isso é desenvolvimento humano. E quando eu me torno curador de mim, eu posso multiplicar esse processo de cura para quem está à minha volta. Que seja através desses conhecimentos que nós estamos compartilhando e está tudo gravado no canal. Manda vir no WhatsApp e multiplica esses links, pelo amor de Deus, vamos ampliar essa corrente do bem. Porque aí, quando eu compreendo a força do guerreiro e a capacidade absurda de curar a si mesmo e estender esse processo de cura a quem está ao meu redor, eu tenho uma visão de mundo diferenciada. E esse é o terceiro arquétipo do caminho quádruplo, porque é o visionário. E a partir daí,
o estágio último é o da maestria, é o do mestre, porque eu tenho uma compreensão suprema de todo esse processo. Então, nós estamos sendo convocados enquanto guerreiros e já praticarmos o segundo arquétipo do caminho quádruplo, que é o do curador de si mesmo, e expandir essa multiplicação de conhecimentos, de poder, de competências, de habilidades para quem faz parte da nossa história, para quem está ao nosso redor, para quem está dentro de casa inseguro, nervoso, depressivo, na angústia. Vamos praticar os pranayamas sim, gente, ó, né? 20 vezes a tampa à direita aqui, inspira, tá cheio o pulmão, inverte aqui, solta, pela direita, inspira, pulmão encheu, inverte, solta, inspira, pulmão encheu, solta, inspira, sempre inverte no cheio, 20 vezes, aqui ó, 1, 2, 20 vezes, 20 ciclos. Dá um centramento, você oxigena, né, a lateralidade de hemisférios. E aí você tem um centramento. Isso você pode fazer no dia a dia. Multiplica isso para quem está do teu lado, para todos os familiares. Sai da depressão, sai da insegurança, sai da ansiedade, sai da angústia. Não precisa só do remédio da farmácia, pelo amor de Deus. Muda tudo, né? E aí, tem um texto que eu separei para vocês, que é sobre sombras, curador e mestre, que é o segundo texto daquela canalização, daquela jornada no Chantal, em 2018. Veio da seguinte forma: em meio à vastidão, em meio à escuridão, centelha de vida, potência da obscuridade desviando o tempo todo. Potência, sombras. Eis o tempo da revelação, da conscientização. Eis o tempo do conhecimento desse fato, sobre esse fato da obscuridade. A cada dia, a luz revela sombras que acompanham a todos. É uma onipresença sombria diante da presença da luz. E a sombra não é simplesmente o mergulho da luz. Diante da luz, para onde quer que caminhe, as sombras surgirão. Reconheça, reverencie, acolha. Faz parte da sua vibração. Mas jamais deixe que ela te guie. Jamais deixem ser iluminados pela potência reconhecida que se transforma na consciência do poder dessa dimensão. O que é esse caminho do buscador, se não é para reconhecer a força interior? O que é esse caminho do buscador como paixão, se não fatalmente encontrar uma expansão de visão? E o que é, se não em algum momento, se transformar em seu próprio curador? E o que é o caminho do buscador que percorre de norte a sul, de leste a oeste, que não seja para finalmente encontrar seu próprio mestre? Sou rezador, minha vida é rezar. Sou curador, minha vida é curar. Sou cantador, minha vida é cantar. E você vai com alegria no coração, seja no dia ou na noite, seja diante da luz ou da sombra. É o grande desafio, mas é possível. As tradições nativas nos lembram o tempo todo isso. Nós não fomos criados numa cultura que assim ensina. Os recursos que nós recebemos para lidar com os momentos difíceis da vida, eles são muito escassos na nossa cultura. Precisamos ampliar nossa compreensão. E as tradições nativas estão aí justamente para isso. Olha só esse texto.
Como sombras nós nos movemos. Nossos são os instantes de silêncio. O espaço entre os segundos são os nossos momentos. Na solidão encontramos refúgio, um pouco de paz e tranquilidade. Uma fuga das amarras da realidade. Solitários somos por opção ou não. Ao nos isolarmos, nos aproximamos daqueles que, como nós, buscam as respostas nos caminhos secretos e antigos. Ao cair da noite, nós nos reunimos, atendendo ao chamado silencioso da dama prateada. Ouça. Você pode ouvir? O som vem de todos os lugares, dos bosques e das montanhas, das cachoeiras e dos mares, dos becos e prédios da cidade. Os espíritos da terra te convocam. Ouça. Você pode ouvir? São as vozes do seu passado, trazendo de volta o conhecimento perdido na memória do tempo e reatando os antigos laços do homem com a natureza. Ouça. Você pode ouvir? Ouça o chamado e venha para essa oportunidade única de ir ao encontro de nossa essência suprema. Estamos diante da caverna cerimonial, da Kiva sagrada dos pueblos, nativos da região do Novo México. A Kiva é a caverna cerimonial. É o processo de morte e renascimento no útero da Mãe Terra, tomando consciência do poder da sombra e da sua possibilidade de transmutação, através da fogueira cerimonial no chão da Kiva. Nossas sombras já nos impediram de vivenciarmos a plenitude de muitas oportunidades em nossas vidas através da autossabotagem. Que possamos nos permitir sermos guiados pela nossa própria luz. Arro. Do Xing para os navajos, para os pueblos, a coisa não muda, gente. Todos reverenciam, todos sinalizam a mesma coisa. Eu gostaria de deixar engatilhado para o nosso próximo encontro uma reflexão específica sobre os invernos existenciais. Tem vários estudos, tem vários textos, mas resumindo, o que é esse inverno existencial? São aqueles períodos sombrios da vida que pode ser diante de uma doença, de uma enfermidade, pode ser diante do desemprego, pode ser um final de relacionamento, um final de ciclo, onde eu não estava preparado, onde eu não estou em condições de enfrentá-lo com os meus recursos próprios. E cá estamos nós, facilitadores, terapeutas, porque a gente fala, né, gente, vamos para a terapia, pelo amor de Deus, né? Sozinho a gente dá conta até certo ponto, né? Mas a noite escura da alma, ela pode ser uma doença, ela pode ser uma morte em vida, que é uma perda de função, de uma relação, enfim. Ou pode ser uma situação diante de uma morte, de fato, física de um ente querido, de um irmão, de uma irmã, enfim, né? Pode ser aquela fase da depressão profunda. Não é aquele episódio depressivo, tipo assim, ó, putz, fui mandado embora e agora, e tem aqueles dias, aquelas semanas mais difíceis, mas daqui a pouco eu estou recuperado, né? São episódios de depressão, que é diferente do estado de depressão, que às vezes vira meses e anos, né? E essa é a noite escura da alma. Pode ser um estágio curtinho,
pode ser um estágio mais estendido. Tá? Então, esse texto, essa ideia, né, dos invernos existenciais, eles dizem respeito a alguns períodos da vida, independente do ciclo da estação de 3 meses ali que a gente está na roda das 4 direções. E são textos, são pensamentos que nos dão de fato uma qualidade muito diferenciada para compreendermos o que são esses ciclos e o que nós podemos fazer aí para a gente estar virando isso. Então vou deixar, né, o gostinho, né, de quero mais. Nosso próximo encontro vai ter, né, um aprofundamento dos invernos existenciais, tá legal? Mas o que eu gostaria aqui, né, de reforçar essa minha intenção, espero ter colaborado com você um pouquinho nesse nosso encontro, do quanto essa visão nativa sobre esses movimentos cosmológicos, o quanto eles estão à nossa disposição e o quanto eu posso realmente fazer com que esse acesso a essas tradições, eles me permitam uma ampliação de nível de consciência e principalmente encontrar aqui dentro ferramentas para passarmos juntos por essa fase. É esse o propósito desse nosso encontro, né? E é aquilo que eu gostaria demais que você levasse isso, né, para esses próximos dias até nosso encontro na semana que vem, né? Técnicas de respiração, né? Fiz um pranayama aqui, compartilhei com vocês esses textos. Eu vou estar colocando esses textos no nosso grupo à disposição de vocês, tá legal? Né? Para que você possa se lembrar de quem você é, do quanto tem aí dentro, né, de recursos. Não consegue acessar sozinho? Estamos aqui juntos, né? Qualquer coisa me manda uma mensagem, olha, Anselmo, né? Aquele toquezinho assim, assado, né? Vamos reforçar o máximo e multipliquem, pelo amor de Deus. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Essa semana, com as mudanças, evoluções aqui mais acalmadas ali, né? Acho que por quinta, sexta-feira, final de semana, eu vou estar conseguindo compartilhar com vocês aí alguns outros vídeos, né, no canal do YouTube, além do nosso encontro aqui. Eu vou começar a gravar e deixar lá à disposição, textos por textos. A ideia nesse primeiro momento é essa, né, para a gente ir ampliando esse acervo para vocês aí. Tá legal? Se ficou alguma pergunta aí, alguma dúvida, deixa aqui um toquezinho para eu ir respondendo vocês antes de sair, tá legal? Porque já estamos encerrando aqui, já bati mais de 1 hora aí, né? Mas eu gostaria de estar encerrando com vocês. Olha, eu não vou fazer só um texto não, eu acho que eu vou fazer alguma coisa diferente aqui. E aí, produção, já anota aí por gentileza, tá? A faixa de sexta-feira, a gente está compartilhando sempre nas sextas-feiras uma faixa da nossa playlist, né? Do guerreiro, tá? Eu sou guerreiro e vou lutando. A minha espada é a palavra do amor. O meu escudo é a vontade do meu peito. E o meu elmo são os dons do meu Senhor. Sexta-feira, tá bom?